E aí galera, vou fazer um vídeo que eu já queria fazer há um bom tempo e agora depois de quase 10 meses, na verdade um pouquinho mais, eu posso falar com mais propriedade sobre o meu atual sistema, o meu pedalboard atual. Depois de mais ou menos 3 anos utilizando uma pedaleira digital, né, um Amp Modeler. Na verdade 2, né? Eu usei 2 por um tempo e um deles eu usei um pouco mais de tempo e realmente o sistema me atendeu por muito tempo. Mas do meio do ano passado para cá eu comecei a sentir um pouquinho da necessidade de um drive um pouco mais orgânico. Então a estratégia que eu resolvi adotar foi de um sistema híbrido, que é o meu sistema atual. Com esse sistema híbrido atual, eu consigo o melhor dos dois mundos, vamos falar assim. Eu consigo ter um som um pouco mais analógico, né? Porque existem alguns pedais no board, mas também eu tenho uma praticidade do sistema digital com o som analógico, né? Graças ao Tonex e a um pedalzinho que é o mais barato do board e que literalmente ele tem salvado minha vida em N sentidos. Esse pedal é maravilhoso. No decorrer do vídeo eu vou mostrar como está esse board, dar alguns exemplos dos sons que eu estou tirando atualmente, né, com a minha demanda atual, e explicar também um pouco do porquê que eu resolvi adotar esse sistema. Por mais ou menos 1 ano e meio eu usei uma Red Rush, a Gigboard. Fantástica, fácil de mexer, um som maravilhoso. O único problema é que como minha demanda começou a ficar ligando quase sempre em linha e mandando para um amplificador real, a Red Rush ela não faz essa separação do que vai com IR e sem IR. A saída, se você setar para ela ir só com IR, ela vai só com IR. Se você setar sem IR, a saída é totalmente sem IR. Isso é a primeira versão. Se eu não me engano, nas versões atuais elas conseguem fazer essa separação, mas nessa época, por volta de 2021, 2022, não fazia isso ainda. Então, essa foi a minha primeira insatisfação. Não foi sonora, foi a questão da ligação, enfim. E aí eu conheci a Valiton GP200, a LT, que não tem o pedal de expressão, e ela sim já fazia essa separação. Já mandava uma saída com IR e outra sem IR. E acredita em mim, o som dela, em alguns sentidos, me atendeu mais do que a Red Rush, que é de um valor bem superior. Mas a Valiton ela consegue entregar um ótimo resultado com um ótimo custo-benefício. Então, assim, eu recomendo demais a Valiton. Usei por quase 2 anos. Nunca deu o mínimo de problema, muito pelo contrário. Pedaleira super estável, fácil de mexer e com um excelente custo-benefício. E agora ela lê capturas, arquivos NAN, então assim, a coisa ficou, o que já era bom ficou bem melhor. Mas, como eu falei anteriormente, eu estava sentindo a necessidade de ter um som mais analógico, principalmente nos drives. Então, eu queria voltar a ter aquela sensação de um amplificador valvulado, que eu sempre usei. Então, assim, isso acabou pesando muito na minha decisão de voltar também para o analógico. Porém, o analógico tem algumas coisas que, infelizmente, na realidade atual, acaba sendo, em algumas situações, inviáveis. Por exemplo, você vai viajar, aí vai depender do amplificador do local, vai ter que microfonar, vai ter que depender de... Assim, tem muitos fatores e o digital, ele entrega para você o som que você setar na sua casa ou que você setou no palco com o seu técnico, né? Ele vai ser bem linear, vai ser estável. Então, um dos pontos que mais me chamou
a atenção e ganhou literalmente minha preferência foi a questão da estabilidade. A pedaleira digital, ela te proporciona estabilidade. Por mais que o som em algumas coisas não seja igual ao analógico, mas ela tem essa estabilidade. Então, eu queria trazer o analógico, a sonoridade do analógico, mas com a estabilidade do digital. Então, eu resolvi montar esse board, que vai aparecer a foto, com sistema híbrido. Então, eu tenho alguns pedais, principalmente nos setores chave, né, como delay, reverb, que eu passei a gostar de reverb, né? Mas eu tenho também o Tonex, que trabalha com as capturas, né, que é um profiler, né? E ele atende essa minha demanda. O Tonex me trouxe de volta a sensação de um amplificador analógico, de um amplificador valvulado. Então, quem não conhece o Tonex, recomendo que veja aí alguns vídeos no YouTube. Fantástico, é maravilhoso, fácil de mexer. Então, assim, recomendo demais. Mas eu também tenho o IR Box, que é o meu IR Loader e o meu DI ativo. Então, ele tem uma saída XLR e tem uma saída P10, que eu mando para uma saída, de repente para um amplificador, alguma coisa de referência, se precisar, mas eu tenho uma saída XLR que eu mando direto para o mixer e atende a minha demanda. Chego num canto, só faço plugar esse XLR e estou pronto para tocar. Essa é a ideia. E o mesmo som que eu setei na noite anterior, que eu setei aqui na minha casa, com o meu fone de referência, tudo, e com o meu técnico também, claro, ele vai estar todas as noites. Então, eu consegui atender as duas demandas, a demanda analógica e a demanda digital, que é a estabilidade. Aqui na minha cidade, eu moro em Natal, infelizmente já tem cantos que não aceitam amplificador no palco. E olha que eu toco rock. Então, essa realidade de você tocar com monitor, enfim, é uma realidade, né? Isso já é realidade aqui também. Então, quanto mais preparado for o seu som e mais estável, melhor. E também tem a questão de você chegar no canto. Um exemplo, eu saio de um local, às vezes, na mesma noite, e já vou tocar no segundo canto. Então, imagina só, toda vez, quando eu me lembro disso, caramba, realmente era desse jeito. Você chegava no canto, ia lá, colocava um amplificador, carregava aquele amplificador pesadão, aquela coisa toda, ia achar a microfonação, ia colocar lá para você microfonar e tal, e achar o ponto, enfim, toda aquela coisa. Era um tempo significativo. Agora não, agora literalmente claro, eu não tenho mais o som do amplificador valvulado, que, enfim, o digital provavelmente pode ser que chegue até a ficar já é praticamente igual, mas não é igual, né? Mas pode ser que fique igual, mas no atual momento não. O amplificador valvulado ele ainda é insubstituível e provavelmente vai ser, enfim. Mas eu chego, plugo um XLR e tô pronto para tocar. Coloco aqui meu monitor e tal e aquele abraço, tá tudo certo. Então, para esse novo momento é uma coisa que essa tecnologia ela vai ajudar você nesse novo momento. Quero mostrar agora como que tá a ligação desse board, a cadeia por onde entra, e falar muito breve também sobre cada pedal desse. Entra aqui por baixo, aqui nesse buffer da Saturno. Sim, a fonte que está alimentando é essa Isopower 12. E o primeiro pedal, né, o primeiro sinal, vem desse buffer da Saturno, que quando eu utilizo, porque aqui não está mostrando bem, mas aqui tem um transmissor sem fio, um Shure. Acho que aqui por fora vai dar para ver alguma coisa. Ele fica ligado quase que o tempo inteiro. Então, quando eu uso esse transmissor... agora pega bem direitinho. Quando eu utilizo o transmissor, quando eu toco em palcos maiores, eu ligo esse cabo P10 no buffer e sobe para o afinador. Quando não, eu utilizo um cabo P10 ligando direto no buffer e indo para a minha guitarra. Então,
ou é o Shure, o transmissor, ou é o cabo P10. Subiu, sai do buffer, vem direto para o afinador. Para esse da Dario, muito bom esse afinador, super rápido, preciso. Sai dele, vem direto para o Morning Glory, que é o meu primeiro estágio de ganho. Eu utilizo o Morning basicamente para tudo. Tanto no meu clean, no meu crunch, no meu drive, enfim, ele fica ligado quase que o tempo inteiro. E eu alterno uma hora que eu vou entrar em algum lead, algum solo mais que eu necessito de mais compressão, mais ganho. Aí sim eu troco, substituo o Morning. Opa, tá na chave vermelha não, ele fica ligado na chave azul. E eu ativo o Klon, que é esse Archer, que é maravilhoso esse pedal, enfim. É o meu pedal exclusivo para solo, eu não uso ele para mais nada. Sai dele, vem para o Tonex, que aqui sim é o meu amplificador. E aqui eu tenho 3 capturas principais. Um Tony King Imperial, que é o meu clean. Um Soldano Slow 100, como meu drive principal. E o meu crunch é esse Matchless 30, que esse amplificador é maravilhoso. Enfim, essas são os três amplificadores que eu utilizo no palco. Olha que sonho usar três amplificadores desses no palco. Sai dele, vem para esse Chorus da Collateral FX, que é um clone do CE2, inclusive tem um chip do CE2 aqui. Enfim, esse pedal é maravilhoso, tem aquele som clássico de Chorus anos 80. Sai do Chorus, vem direto para o Neuneber, esse Spence, que eu estou usando como reverb. Eu estou usando o wet, o pedal wet, né? Esse pedal, na verdade, ele funciona como uma plataforma, né? Ele tem delay, tem chorus, enfim, tem uma plataforma de efeitos e esse pedal que eu estou usando como reverb, que é perfeito, maravilhoso. Sai dele, vem para o Carbon Copy, que é o meu análogo delay, e eu uso ele com a modulação ligada. Eu adoro a modulação desse pedal. Dentro dele tem 2 trimpods que você mexe na modulação. Maravilhoso, enfim, esse pedal eu uso muito. Sai dele, vem para o meu Lacerate, que é um boost clean, apenas para dar volume na hora dos solos e, enfim, quando eu preciso de alguma coisa, destacar alguma coisa no clean, um efeito, ambiência, eu utilizo ele. Quando eu vou fazer solo, também. E aqui é o grande pulo do gato. Esse pedalzinho, até chegar um pouquinho mais perto dele, esse pedal, ele é o IR Box da M-Wave. Ele é um IR Loader e, naturalmente, também um Direct Box ativo. Então, eu utilizo aqui, ele tem essa saída XLR, né, que eu mando direto para a mesa de som, e aqui eu mando para algum amplificador. No caso aqui, eu estou mandando para a minha interface para mostrar já os sons, e ele carrega até 32 impulsos. Aqui eu utilizo geralmente 4. Mas, via de regra, eu utilizo o 1 e o 2, basicamente. Enfim. E aqui você faz um corte de agudo, de grave, aumenta o volume do IR, enfim, esse pedal ele é perfeito. Além dele também ter a regulagem num aplicativo. Você via Bluetooth, você faz, aí realmente passa um pente fino nele, é maravilhoso. Enfim, esse é o meu sistema atual híbrido, né? Que eu tenho o Tonex e tenho esse IR Box, mas eu também utilizo pedais para complementar o meu som, para dar aquela sensação de board real, né, de pedais, enfim. Utilizo o Morning Glory para sujar, para deixar o meu som com aquela cara de amplificador saturado, com aquele som mais quente, né? Enfim, esse board tem assim me deixado extremamente satisfeito na questão sonora e basicamente eu tenho tudo que eu preciso para minha realidade atual, né? O que eu estou tocando, resolvo minha vida toda com esse board aqui, beleza? Aí agora eu vou mostrar alguns dos sons.
Então é isso. Se você curtiu o vídeo, curta, comente, compartilha, sugira novos vídeos. Depois de alguns anos eu estou voltando a gravar vídeo aqui no YouTube. E o tema principal vai ser sobre equipamentos, pedais, que é uma temática que eu gosto muito. Mas também, quem sabe também eu abordo sobre temas relacionados à carreira, a palco, enfim, tudo vai depender da demanda de vocês. E é isso. Valeu, até o próximo.